Eu vou contar para vocês um relato que foi enviado lá no Telegram pela Marina, que mora em Recife, Pernambuco. Ela enviou esse relato já tem um tempo, foi no mês de maio, enviou através de áudio, é por isso que demorei um pouquinho, que dá um pouquinho mais de trabalho para editar, mas vamos lá. O nome do relato é A Pior Paralisia. Esse relato aconteceu quando a Marina tinha entre 10 e 11 anos de idade. Ela não se recorda ao certo. Nessa época, ela se recorda que ganhou um cachorro de presente dos tios. E ela se apegou muito ao Max, que é o nome que ela deu ao doguinho. Bom, o quarto dela estava em reforma, pois tinha muito mofo. Daí, enquanto esse quarto estava sendo reformado, ela passou a dormir no quarto de visitas. Nessa época, ela tinha muito medo de escuro e dormia com um abajur ligado. E como esse quarto era bem pequeno, o abajur conseguia iluminar o quarto inteiro. Bom, a Marina ela se instalou nesse quarto e ficou sendo praticamente o quarto principal. Os materiais de estudo, os brinquedos ficavam nesse quarto, então ela praticamente se mudou para ele. E ela conta que nessa época possuía muitas bonecas Barbie, umas 15 mais ou menos, e elas ficavam em uma prateleira desse quarto. Certa noite ela foi dormir, ligou o abajur como ela sempre fazia, e tudo certo. Mas, nesta noite, pela primeira vez, ela teve uma paralisia do sono. E foi uma experiência muito assustadora para ela. Pela idade, eu acredito que ela nem sabia que isso existia. A paralisia da Marina foi aquela sensação de estar acordada, não conseguia falar nem se mexer. Aí ela começou a sentir o quarto se tremer, como se tivesse um terremoto. Ela conta que foi tão real que ela conseguiu ver as bonecas caindo das prateleiras. O material escolar dela caindo da mesa. Foi muito real mesmo, muito real. E ela assistia tudo isso e não conseguia fazer nada. Até que ela ouviu um latido muito, mas muito alto, acompanhado de um rosnado. Mas não era o latido do cachorro dela, que era um cachorro de porte pequeno. E sim, o latido de um cachorro de porte grande, sabe? Aquele latido bem alto. E o terror não parou por aqui. Ela começou a ouvir passos apressados vindo do corredor da casa em direção à porta do quarto dela, até que a porta se abriu bruscamente e bateu forte na parede. Daí a Marina viu a mãe dela, que falou: Tá vendo? Você é culpada de tudo isso. Agora o Max está matando seu pai. Nesse momento, a Marina conseguiu acordar. Ela estava na mesma posição, o quarto estava normal, do jeito que ela tinha deixado antes de dormir. Mas foi muito estranho, foi como se ela tivesse sido arrancada de uma realidade e colocada em outra, totalmente diferente. Ela compara como se fosse o mesmo filme de uma câmera, mas mudava o cenário, sabe? Gente, isso aconteceu há uns 10 anos e depois desse dia ela passou a ter paralisias constantemente. Mas nenhuma foi tão real, tão pesada e tão tensa como esta experiência.